Salve, salve galera, chegando aqui extraordinariamente na Motorsport TV Brasil no YouTube, neste sábado à tarde, porque George Russell e Andrea Kimi Antonelli foram punidos depois da classificação para o GP do Bahrein, a quarta de 24 etapas da Fórmula 1 2025, qualificatório disputado ali pela 1 da tarde, horário de Brasília, neste sábado. Claro, o Russell, vocês sabem, era segundo no grid do Bahrein, mas acaba perdendo uma posição, cai de segundo para terceiro, promovendo Charles Leclerc, piloto de Mônaco, que guia pela Ferrari, ao segundo lugar. O pole position segue Oscar Piastri, piloto australiano da McLaren. Andrea Kimi Antonelli havia sido o quarto no grid e, claro, com isso cai para quinta posição na ordem inicial da corrida em Sakir. Em pleno Oriente Médio, punição dupla para a Mercedes em função de uma irregularidade durante a interrupção da classificação depois da batida de Esteban Ocon. O piloto francês da Haas bateu logo no início do Q2, houve ali a bandeira vermelha, tremulou a bandeira vermelha, e claro, isso aparece também ali nos monitores de cada equipe de Fórmula 1. Todo mundo voltou para o pit lane, para o box, fizeram ali aquele período ali em que todos precisavam reparar os danos causados pela batida do Esteban Ocon na pista de Sakir, e claro, a FIA, em um dado momento, o controle de corrida ali, com a direção de prova e todos os comissários a par, eles deram um comunicado de quando a corrida, ou melhor, a classificação seria retomada. E a partir desse período, as equipes poderiam liberar os seus pilotos no pit lane, para que assim eles esperassem a luz verde na saída do pit lane e voltassem ali para a classificação, retomando a tomada de tempos. Mas a Mercedes queimou a largada, digamos assim. Não é um jump start no frigir dos ovos quando a gente olha o veredito dos comissários e o comunicado do órgão regulador, mas o próprio Andrew Chauvelin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, ele admitiu que ele leu errado a mensagem do controle de corrida. A mensagem era basicamente o seguinte: no horário tal estará liberada a pista para que os pilotos voltem a disputar a classificação, né? O pit lane ali e, claro, subsequentemente, a luz verde no fim do pit lane, para que eles voltassem de fato ao circuito e assim seguisse a classificação. Ele leu como se fosse naquele momento já. Então, tanto Andrea Kimi Antonelli quanto George Russell, ambos foram liberados para ir à saída do pit lane, o que foi denunciado por ninguém mais, ninguém menos que o alemão Nico Hülkenberg, piloto da Sauber. Com isso, a comunicação ali da FIA no momento em que se verificou essa situação foi que eles seriam investigados depois do quali, né? E claro, vocês já sabem, Russell foi um dos grandes destaques nessa classificação, né? Ali, 1,5 aquém do tempo estabelecido pelo Oscar Piastri lá no circuito de Sakir. Claro, uma pena para o piloto inglês, mas o lado bom é que é apenas uma posição de penalidade. A FIA, inclusive, justificou essa penalidade de uma posição, né? Disseram que não poderiam dar apenas uma multa ou uma reprimenda, porque isso significaria que eles estariam encorajando outras equipes a fazer algo similar. E claro, porque não houve uma intencionalidade, digamos assim, eles disseram que mais de uma punição no grid seria pesado demais. Então, tá ali a explicação toda no veredito da FIA. Eles também observaram que o diretor esportivo da Mercedes, que é quem atende por esse tipo de decisão, Ron Meadows, não está presente no Sakir. Então, a gente teve ali Andrew Chauvelin como representante da equipe anglo-germânica. George Russell, terceiro no grid, portanto, promovendo Charles Leclerc. André Kimi Antonelli cai de quarto para quinto, promovendo Pierre Gasly. É isso aí, o francês da Alpine teve uma excelente classificação neste sábado lá no Oriente Médio e conseguiu, portanto, a quinta posição inicialmente, sendo promovido a quarto lugar com o gancho aí ao novato italiano. André Kimi Antonelli, que aliás tem sido um dos destaques dessa temporada, uma classificação que foi um pouco difícil para alguns dos novatos, inclusive o brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber, 18º no grid com o time suíço, que vem aí cambaleante. E falando em punições, o Hülkenberg, que denunciou ali a manobra dos pilotos da Mercedes, ele também foi punido pós-quali, mas isso foi informado ali logo depois da bandeira quadriculada na classificação do GP do Bahrein, né? Ele teve uma volta deletada, inicialmente havia se classificado em 13º e caiu para 16º, promovendo Alexander Albon a 15º. O Albon que havia sido eliminado no Q1 depois de pontuar nas 3 corridas que a gente teve na Fórmula 1 até aqui, GPs de Austrália, China e Japão. Albon, de fato, um grande destaque da temporada por enquanto com a Williams, mas no outro lado da garagem de Grove, Carlos Sainz conseguiu brilhar e avançou ao Q3 neste quali lá de Sakir. Quali que teve Lewis Hamilton, nono colocado apenas, Lando Norris também decepcionando em sexto e Max Verstappen, sétimo colocados. Estes todos ficam com as suas posições, portanto,
São poucos os impactos no grid, apesar dessa punição dupla aos pilotos da Mercedes. Recapitulando, o nosso pole position segue o mesmo, Oscar Piastri, Leclerc agora segundo, George Russell sobe, aliás, cai para terceiro, perdoem, Andrea Kimi Antonelli também aí com a penalidade cai de quarto para quinto, Pierre Gasly sobe de quinto para quarto, e a gente tem Norris, Verstappen, ali o próprio Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda, piloto japonês agora da Red Bull Racing, fechando o top 10. Então tá aí para vocês o resultado, recapitulando a posição do Bortoleto, 18º, ele que ficou imediatamente aquém do Liam Lawson, que foi trocado aí pelo Tsunoda na Red Bull, o neozelandês agora piloto da Racing Bulls, que parte do 17º posto. Vamos ver se a batida do Esteban Ocon também implica em alguma penalidade de grid para o piloto francês, isso porque o impacto foi forte. Com isso, eventualmente, há a quebra de algum componente do carro ali que precisa ser trocado, e se for extrapolada a alocação de peças ali que a FIA permite, ele pode ter uma penalização também. Mas por hora, eis o grid para o GP do Bahrein de Fórmula 1, largada programada para meio-dia, horário de Brasília, deste domingo. E você já sabe, dada a bandeira quadriculada lá em Sakir, a gente tem o programa Pódio ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Motorsport Network em São Paulo. Não perca, se inscreva no canal e ative as notificações. Sabemos que temos muitos inscritos aqui na audiência, mas nem todos ativam as notificações. Isso é importante, que você recebe o alerta do programa. Claro, eu não estarei sozinho nessa. Estou sozinho neste vídeo, mas Guilherme Longo estará ao meu lado e teremos uma surpresa no pódio deste domingo. Fique ligado. Se você está curtindo a Fórmula 1 2025, dê o like aqui também neste vídeo, que traz para você a atualização referente ao grid do GP do Bahrein de Fórmula 1. Like e hypada. Se tem pontos para hypar, façam. Assim o YouTube verifica que vocês estão gostando do nosso trabalho. Claro, além de se inscrever e ativar as notificações. Cobertura completa da Fórmula 1 2025 também no nosso site, motorsport.com. Claro, você consegue acessar desktop, no mobile, mas também tem o aplicativo, não se esqueça, disponível tanto para Android quanto para iOS. Nas redes sociais a gente percute conteúdo de YouTube, de site, dos nossos podcasts disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts e também, claro, memes e coisas afins do mundo da Fórmula 1. Então, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, Blue Sky, é só pesquisar motorsport.com Brasil que você nos encontra. Além disso, você já sabe, né? Coberturas de várias categorias, não é só Fórmula 1, não é só NASCAR Brasil, já que tivemos Eric e Gabriel no nosso programa Q4, hoje trazendo destaque de Gabriel Casagrande, mas Fórmula Indy, que tem etapa em Long Beach neste fim de semana, Fórmula E em Miami Homestead, MotoGP no Qatar, inclusive temos aqui o nosso programa sobre velocidade em duas rodas, o Podiocast, disponível também nos agregadores, pesquisa lá. Galera, dado o recado, Russell e Antonelli punidos, fiquemos no aguardo do GP do Bahrein. Sentar o dedo no like, a gente tem encontro marcado amanhã.